Eu sempre tive a minha sensibilidade muito evidente, e viver assim em um mundo repleto de crueldades é um verdadeiro tormento. Como se não bastasse, podendo ainda perceber a maldade, até mesmo onde muitos acreditam estar a bondade. Essa é a pior de todas. Ver a maldade disfarçada de bem, agindo em multidões, e quase todos acreditando. Porém, muitas vezes, a razão camuflada para muitos retorna como um consolo para me acalmar e me dão condições para que eu possa prosseguir. E assim se faz a cada dia, ainda que tenha que alcançar lá nesse meu passado um acontecimento para interpretar aqui agora e melhor viver e contar essa história. E assim eu vou seguindo vida fora, tentando fazer valer tudo aquilo que a mim foi concedido. Com o passar do tempo, mais triste me tornei, porém mais consciente e com melhores condições para construir méritos pela minha existência. Os brinquedos caros de um amiguinho. Apesar de não estar assim tão perto esse vizinho, sua casa ficava no caminho da escola. E por isso, quase todos os dias passávamos em frente. E muitas vezes íamos para a escola juntos com o seu filho. Eu admirava sua residência, que era bem bonita, com uma frente arborizada, cedrinhos plantados de forma planejada, toda iluminada com luz a gás, pois nesse tempo não tinha ainda eletricidade no campo. Esse nosso amiguinho era muito mimado e tinha muitos brinquedos caros e bonitos. Compravam de tudo para ele, inclusive um jipinho de pedalar, e vivia andando com ele, fazendo invejinha para todos, inclusive para mim. Sempre que íamos em sua casa, voltávamos frustrados por não ter também brinquedos iguais aos dele. Uma vez, vi ele brincando com um caminhãozinho desses basculantes e fiquei muito impressionado. Era tão perfeito, com todos os detalhes, idênticos com o real. Mas enfim, ele era bonzinho e deixava a gente brincar também. Mesmo sendo ainda criança, em sua casa eu sentia algo que já estimulava minhas imaginações. Ficava em um lugar muito legal e possuía uma chegada agradável, com bastante vegetações e flores. E aquilo tudo já me sugeriam a ideia de um lugar maravilhoso,
mas não tinha ainda a noção do que se tratava. Agora, retornando ao passado, revivendo novamente aquelas emoções, posso concluir que já era uma sensação relacionada a esse magnífico lugar que tanto persiste nas entranhas deste meu imaginar, incessantemente, até esse momento. Inclusive, hoje em dia, quando recordo desses lugares que provocam minhas emoções e, de certa forma, me remetem a um ambiente mágico, essa residência também está incluída, assim como toda a região que a rodeia. E também segue por um vale que avança por quilômetros, acompanhando um rio. Apesar desse paraíso dos sonhos se mostrar em algum lugar fora da superfície terrestre, ele parece sintonizar com a Terra em alguns lugares. E são neles que me sinto mais emotivo e convicto de sua existência. Apesar de estar sobre uma terra devastada pela ação humana, diante dos meus olhos ela aparece como se duplicada e posso assim apreciar a realidade e também uma cópia muito melhor, como se aperfeiçoada em todos os sentidos. Por exemplo, quando estou sentado em algum lugar onde minha vista tem acesso a uma rua ou qualquer outro cenário, sobre aquela mesma cena vem a imagem com todos os detalhes de como ela deveria ser se fôssemos seres iguais a esses que habitam o paraíso dos meus sonhos. Então, meus preciosos amigos, quando desprendemos de tudo aquilo que de alguma forma possa inibir nossa imaginação, ficamos como crianças e assim capacitados para visualizar em cima de um cenário real um lugar de encantos e beleza extrema e alimentando intensamente o desejo por um lugar assim, agir então sempre crente, visando então a possibilidade de torná-lo real. Na verdade, criamos em nós um verdadeiro paraíso, que será a base mais sólida para chegar até a possibilidade do verdadeiro. Vivemos em um lugar magnífico, habitado por seres, e dentre eles, o mais cruel de todos, que somos nós, os seres humanos. Mas nosso instinto é sempre buscar um lugar de fantasia, com audácia e uma imaginação livre, desprendida de preconceitos, leis ou regras. Podemos imaginar em cima da realidade e vê-la como deveria ser. Isso é um mecanismo inteligente da natureza, mostrando o quão grandioso poderia estar se nossas ações tivessem sido corretas. Devemos trabalhar os nossos pensamentos sem limites e buscar lá nas fantasias as inspirações para agir e pôr em prática aqui na vida real.
Quando olhamos uma árvore, devemos vê-la muito mais bela, mágica e imponente. As flores mais sedutoras e perfumadas, montanhas e vales mais enigmáticos, místicos e aconchegantes. Enfim, dessa forma, o mundo se torna visível não mais somente pelos olhos, e sim pela alma. E com essa visão mais apurada, devemos mirar também sobre todas as outras coisas e idealizar em cima de tudo algo muito mais significante, mas sempre consciente da realidade. Para que possamos agir e mudar para melhor, é necessário que tenhamos domínio sobre nossas fantasias e sintonizá-las com a realidade. Mas nunca chegar ao extremo se conformando somente com o pensar, pois assim estaríamos então sendo inúteis no mundo. A mim, tudo é ainda muito mais enigmático, pois foram intuições que começaram já nos primeiros instantes que posso lembrar e foram se intensificando a ponto de me convencer que de fato tudo pode ser ainda muito mais maravilhoso, algo que pode se materializar com o nosso constante e intenso desejo. A primeira impressão de um paraíso de forma mais consciente. Uma vez, estava eu e meu pai passando de carroça em um lugar e pude ver pela primeira vez uma plantação de trigo. Observando, vi que no meio existiam algumas varas com uma espécie de bandeira em cima. Perguntei a ele o motivo daquelas estacas com bandeirinhas. Respondeu que era para espantar os passarinhos. Fiquei olhando aquela plantação e ao fundo tinha uma casa com um senhor andando por entre o trigal. E mais atrás, uma mata onde o verde escuro fazia destacar todo o cenário. Uma cena muito rara e esplêndida. Eu senti naquele momento uma emoção tão grande ao ver tudo aquilo de maneira anormal e bela, como se fosse um paraíso. E pela primeira vez tive a impressão de ser arremetido a um lugar que parecia não ser da terra. Uma recordação tão nítida. Naquele mesmo instante eu estava até meio zonzo de tanto assoprar uma gaita de boca que havia emprestado de alguém que, se não me engano, era meu tio. Creio que essa tenha sido a primeira intuição que eu tive, já bem evidente, de um lugar maravilhoso. A primeira inspiração que contribuiu muito a ponto de chegar hoje até o paraíso dos sonhos, o qual eu estou aqui tão empenhado em revelar a todos. Nesse tempo, entre 1970 até 1975, aconteceram muitas coisas que, associando com as outras ainda mais remotas, já foram começando a mostrar o princípio de um conteúdo abrangente, chegando ao ponto de me convencer e então considerar a sua importância. Dentre todos os acontecimentos, existem aqueles que talvez não tenham de fato ligações com essas intuições, ou então
Eu não pude compreendê-los o suficiente para interligá-los, acoplando a esse evento, como por exemplo, uma passagem típica de criança peralta. Tudo começou quando meu pai encomendou um carro de descer na descida. Ele foi na cidade visitar o meu tio Francisco, que trabalhava em uma empresa que construía carrocerias para caminhões e vendiam máquinas agrícolas. Como ele trabalhava com as máquinas, então meu pai encomendou a ele um carro de madeira para brincarmos nas descidas. E foi uma alegria tão grande quando ele trouxe. Como nossa casa ficava no alto de um morro, então haviam descidas para todos os lados. Inclusive na estrada que dava acesso para a cidade. Era bem extensa. Imagino que passava de 1 quilômetro. E era lá que mais gostávamos de brincar. Ficávamos todos esfolados de tanto cair daquele carrinho, enquanto descíamos naquela estradinha pedregosa. As pedras desse lugar eram pretas e conhecidas como pedra-fogo. Isso porque saíam faíscas quando batia algo metálico ou mesmo outra pedra nela. Quando se quebravam, geralmente formava nas laterais praticamente uma lâmina muito afiada. Mas houve um tempo em que o dono da propriedade por onde passava essa estrada resolveu mudar de lugar este caminho, substituindo para um outro lugar onde diminuía consideravelmente a distância até a cidade. Decidiu que a estrada podia passar bem na divisa com outra propriedade e assim ocuparia uma pequena parte de ambos os lados. A ideia era muito boa. Ficava muito melhor para todos os proprietários essa modificação. No entanto, o proprietário do sítio vizinho se negou a colaborar e acabou então que esse senhor que propôs a mudança construiu a estrada somente do lado dele, não avançando para além da divisa. E imediatamente o vizinho ruim passou a utilizar a estrada como se nada tivesse acontecido. Vejam bem, um agindo para criar um ambiente melhor, considerando até mesmo o bem dos outros, que abrangeria até nós, já que encurtava o nosso acesso até a cidade. E outro agindo de maneira oposta, complicando, dificultando, criando intrigas e poluindo o espaço com suas energias negativas e destrutivas. Já imaginou um ser como esse, com essa natureza, habitando um paraíso? Certamente, se isso acontecer, esse não seria mais um lugar de paz. Um lugar onde todos direcionam suas ações, visando sempre o bem geral, certamente é muito melhor. Oh céus! Eu sei que desse alto seres iluminados me ouvem, mas aqui tão limitado e incapaz, não me sinto digno de tão valiosa atenção. Em meus anseios resplandece o intenso desejo de suplicar por um milagre. Porém, mesmo que seja eu tão ingênuo, ainda posso entender que a graça esperada é para ser conquistada. Mas diante dessa causa tão nobre, eu não poderia ficar inerte. Pois eu venho em nome desse mundo que vejo a agonizar, tão ferido pela ação humana.
e eu me sentindo impossibilitado diante de uma tragédia tão abrangente. Na certeza que me falta o mérito por tão valiosa atenção, resta apenas então lançar minhas palavras aos céus, numa vaga esperança que sejam ouvidas. Eu sei que são misericordiosos e bons e podem me compreender. Como eu queria ter a sabedoria para agir como deveria e assim fazer valer minhas ações. Queria eu, mesmo com minha insignificância, poder encontrar o meio de curar o mundo. Mas quando lembro da pedra que ao desmoronar pode causar uma avalanche, a motivação para doar o pouco que tenho se intensificam. Creio que atitudes simples e certeiras podem influenciar milhões, mas também sei que meu imaginar não pode abranger todas as verdades. E meu mísero raciocínio não pode atingir todas as questões, e muito menos compreendê-las. Quem sabe, tudo isto que vejo como absurdo é o mecanismo necessário para impulsionar algo que ainda não cabe na minha compreensão. E sem esses tais eventos, não teria eu ações que, de modo geral, acaba resultando, mesmo que de uma forma imperceptível, em um aprimoramento. Diante de tamanha questão, a razão pode estar em lugares onde nunca entenderíamos com essa nossa limitada capacidade de abranger. Nessa mesma descida, ao lado da estrada, certa vez, após a terra ser arada, encontramos muitas batatas doces e saborosas. Nesse dia, quando retornávamos da escola, passando por lá, percebemos que haviam muitas delas espalhadas por sobre a terra. Imagino que tenham nascido por acaso. E quando a terra foi arada, as trouxeram à tona. E começamos ali mesmo a comê-las, mesmo sem lavar. Apenas limpava mais ou menos. Ficamos lá um bom tempo e fomos embora, com os rostos todos sujos de terra vermelha. E até empanzinado de tanto comer batatas. Estavam deliciosas. Percorríamos uma boa distância da escola até nossa casa. E nesse trajeto, muitas coisas aconteciam. Vínhamos sempre brincando pelas estradas. E por conta disso, sempre demorávamos para voltar para casa. Nesse caminho, tinha também um pé de gabirova, uma árvore bem alta, e produzia frutinhas tão saborosas. Além desse, lembro também de um outro pé que ficava na beira do rio.
e as gabirovas que caíam ficavam boiando na água. E nós entrávamos no rio para pegar as frutinhas e já aproveitava para nadar. E finalmente, havia também outra árvore nesse trajeto que nos chamava a atenção. Ela ficava no centro de uma pequena floresta. E para chegar até ela, era preciso adentrar um pouco naquela mata. Sua semente era avermelhada com um risco preto. Todos chamavam de olho de cabra, devido à sua grande semelhança. Era uma semente bonita e bem interessante. E por essa razão estávamos sempre lá catando para colecionar. Essa semente é muito rígida e se aquece facilmente com qualquer atrito. Nessa morada aconteceram ainda muitas outras coisas, mas me limito aqui contando uma das últimas acontecidas antes de mudarmos para a cidade. Ainda nesse tempo, foi construída uma rodovia mais ou menos próximo de casa. Eu ficava sentado num lugar mais alto, observando lá embaixo na construção, grande movimento de máquinas, caminhões, trabalhadores e tudo que envolvia a obra. De onde morávamos, se subisse um pequeno relevo, dava para observar uma montanha grande e alongada que se estendia por muitos quilômetros. A mesma que passava a estrada de ferro, a qual já foi mencionada anteriormente aqui. Essa rodovia foi construída acompanhando toda a extensão do pé dessa montanha. E por um bom tempo, a minha diversão foi ficar lá observando. Depois ia fazer também minhas maquininhas e brinquedos. E também simular uma construção de uma estrada. E isso acontecia debaixo do assoalho de nossa casa, que era razoavelmente alto. Na vida adulta, não é diferente da infância. Devemos sempre observar as boas obras de outros e tomá-las como exemplos para executar também as nossas. E com isso, podemos até mesmo melhorá-las ainda mais, tornando assim em algo grandioso que partiu de uma fonte de inspiração. Devemos estar sempre atentos para os acontecimentos à nossa volta, pois eles podem nos sugerir algo de bom. Eu ficava muito tempo observando atentamente, e assim eu adquiri a exata noção de todo o processo da construção de uma rodovia asfaltada. É assim que devemos nos comportar durante nossa existência, atentos e observar muito, até que possamos adquirir conhecimentos mais abrangentes de toda a situação. E com isso, obviamente, em melhores condições de uma ação mais acertada posteriormente. Como essas lembranças vêm à mente de maneira tão emocionante, às vezes me calo e fico imaginando e sinto como se o tempo, por algum momento, retornasse, me trazendo do passado longínquo as mesmas emoções que naquele tempo sentia. Era um tempo de descobertas e fortes emoções. Cada detalhe era então sentido como se enriquecido por um toque de magia. São tempos remotos que me fizeram o ser de hoje. Sinto a cada instante
ainda nesse meu presente, que uma alma de criança ainda habita em mim. E por isso, ainda posso experimentar o prazer e sentir emoções produzidas por detalhes tão singelos. Ainda posso olhar o céu e me içar para além da imensidão em um voo brando, numa viagem imaginária, e ainda retornar para a lucidez, trazendo as inspirações de lá, onde quase ninguém ousou chegar. Assim, omitindo alguns acontecimentos que julgo não ter muita relação com o conteúdo primordial dessa obra, chegamos então ao final desse tempo em que vivi na casa da montanha, pois no final de 1975, meu pai então vendeu o sítio onde morávamos e fomos começar uma nova vida na cidade. E lá começa então a terceira parte desse trabalho.